primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 28. Ao final da carta, meu querido, certamente muitas coisas o apóstolo Paulo tinha a dizer nessa carta, e no final ele sintetiza muitos preceitos a serem vividos aqui pela igreja, das quais separaremos alguns para nosso momento de oração. Então diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgais todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Eu não vou pedir para todos agora saudar uns aos outros com os ósculos santos, né? Eu acho que isso seria um pouco complicado na nossa cultura, geraria aí talvez um problema. Mas não é essa a parte importante que eu quero destacar aqui, irmãos. Paulo, Silvano, Timóteo estão escrevendo essa primeira epístola à igreja de Tessalônica, pensando numa igreja que talvez nós considerássemos perfeita. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz acerca dessa igreja que ela é um modelo para todos os crentes da Acaia e da Macedônia. Significa o seguinte, irmão. Sabe a Grécia? Conhece a Grécia? Conhece ali aquelas regiões da orla ali, no mar Mediterrâneo, Grécia? Você entra ali de barco, tem aquelas ruelas. Conhece ali? Eu não, mas se você conhece, Deus te abençoe. Mas toda a Grécia, o apóstolo Paulo está dizendo isso, é como se dissesse, toda a Grécia olha para a igreja de Tessalônica e tem essa igreja como modelo. Imagine, irmãos, imagine que se dissesse ao nosso respeito que todo o norte, todo o sul, todos os Estados Unidos, todo o Brasil, vem a City United como uma igreja modelo. Será que isso impactaria o nosso coração? A relevância da igreja? É que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, é uma igreja relevante. E ele destaca basicamente três coisas no início da primeira carta. Ele fala que essa igreja é operosa na fé, significa que a fé é viva. Porque você sabe que a fé morta é a fé que não tem obras, que não produz nada. Mas a fé viva produz muito. Então uma fé operante é isso. É uma fé viva e que produz no reino, que gera no reino. O reino expande, o reino avança, alcança vidas. Então essa igreja, ela tem essa fé operosa, e não apenas operosa, ela também é abnegada no amor. Esse amor, aquele amor que nós falamos há pouco tempo, não é verdade? Era uma marca dessa igreja. Abnegada significa que ela renuncia a si mesma, ela renuncia à sua vontade, ela renuncia ao seu próprio querer em benefício dos outros. Na verdade, a gente percebe que a maioria das igrejas hoje é o oposto, né? Ela ama a si mesma, ela quer tudo para si mesma. Tudo para ela. Não.
A igreja de Tessalônica é abnegada no seu amor. Ela vive para o outro, para abençoar a vida do outro. Uma fé operosa, um amor abnegado e mais, uma firme esperança em Cristo Jesus. Isso significa, meu querido, que poderiam vir tribulações, poderiam vir angústias, situações difíceis poderiam acontecer na vida daquela igreja, mas aquela igreja estava firme. Ela não cambaleia nem para a direita, nem para a esquerda. Ela não se desvia da verdade. Ela não tira os seus olhos do autor e consumador da fé dela, Jesus. Ela é firme, resoluta, porque é construída sobre a rocha, né? Não é construída sobre a areia. Então, meu irmão, eu pergunto para você, essa igreja é maravilhosa. Você quer ser como a igreja de Tessalônica? Você quer ser, irmão? Eu quero ser. Igreja maravilhosa. Podemos dizer que é uma igreja perfeita, não é? Mas não é. Não é. Apesar de tudo isso, meu querido, apesar de tudo isso, de uma igreja ser modelo, tal qual acabei de expor para os irmãos, e o apóstolo Paulo expõe aqui, ele não deixa de dar todos os preceitos que acabamos de ler para essa igreja. De maneira que ela entenda que por mais que ela esteja fazendo o trabalho do Senhor, da maneira que se deve fazer, ela não deve esquecer que ela deve continuar nesses deveres. Ela deve entender que ela ainda não atingiu a glória. Ela não atingiu a perfeição. Ela não atingiu todo o querer de Deus. Então, ainda que fosse uma igreja exemplo para tanta gente, o apóstolo Paulo começa a dar vários preceitos para ela. Nós acabamos de ler vários, de maneira que ela continue nesse caminho. Eu queria destacar 3 deles, irmãos. O apóstolo Paulo falou daqueles que trabalham na igreja, aqueles que presidem na igreja, aqueles que servem na igreja. Todas essas palavras estão ligadas de uma maneira ou de outra à figura dos presbíteros e diáconos. São pessoas que devem receber o amor. Na verdade, a expressão é: devemos acatar com apreço. Acatar com apreço aqueles que trabalham no Senhor. Um motivo para as nossas orações. Ele diz mais. Ele diz que nós devemos agradecer e se alegrar sempre. Então, ainda que as situações possam acontecer, situações que podem nos entristecer, nos abalar, ele diz: regozijai-vos sempre. Porque a nossa alegria não está nas coisas dessa vida. A nossa alegria está no Senhor. Então o coração pode se entristecer e pode lutar. Você pode chorar, meu irmão. Você pode sim lutar. Você pode sofrer. Mas, meu amado irmão, entregue tudo ao Senhor, de maneira que no final você se alegre com a presença real dele na sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça disso. E uma terceira questão importante é orar pela missão local e pela missão geral. Porque ele diz assim, aquele versículo gigante, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora. Orai. Orai. Sem cessar. Amém. Eu quero que você entenda orai sem cessar, pensando na igreja local, ok? Porque ele está dizendo para a igreja de Tessalônica, orai sem cessar. Então, ele está falando para os irmãos, olha, orem sem cessar. Então, ó, na reunião de terça, a reunião de oração e estudo bíblico, orai sem cessar. Na escola bíblica dominical, orai sem cessar. Nos trabalhos durante a semana, orai sem cessar. Onde vocês estiverem reunidos, orai sem cessar. O trabalho local da igreja. Agora, lá no final, tem um outro versículo gigante. Esse é um pouco maior, preciso me concentrar para lembrar. Irmãos, orai por nós. Conseguiu lembrar? Irmãos, orai. Quem é nós? Paulo, Silvano, Timóteo, que estão escrevendo a epístola. E onde eles estão? Onde eles estão? Estão pregando o evangelho fora de Tessalônica.
Amém, irmão? Você ora aqui, no contexto da igreja local, mas você também ora no contexto da igreja geral. E nesse caso especificamente a obra missionária. Em nome de Jesus.